Coincidência de rotina. PA PA e oblíqua. PA e oblíqua de mão é mais para suspeito de fratura. Então, por esse motivo é necessário você observar. Observar o quê? Os dados clínicos. Ah, mas só que imagina aí. Professor, o médico só pediu raio-x de mão. Mão e ele identificou que era direita. Mas a requisição está dizendo alguma coisa, é o quê? Suspeita de fratura é? Não tem na requisição, mas eu conversei com o paciente, ele disse que no carnaval aí, deu um soco na parede lá, é aquele negócio todo, tava muito doidão. Enfim, é suspeita de fratura. Aí é um PA mais uma oblíqua. Se fosse, não, porque não briga lá, o cara foi dar uma facada no outro, e o outro protegeu e a faca cravou na mão. Então aí é suspeita de quê? Corpo estranho. Aí eu vou ter que fazer uma maneira adaptada para fazer um PA e o perfil. PA para ver a localização e o perfil para ver a profundidade. Mas ele não é uma calajada. O corpo estranho. Por isso o corpo estranho ele vai ter que fazer um jeito adaptado, né? Aham. Para já não mexer na coisa e... Com certeza. Adaptação é show. Muito bom. Presta atenção, pessoal. Focando aqui, olha. Focando aqui em relação à questão de raio-x das mãos, ou melhor, da mão direita. Raio-x da mão direita. Levando em consideração que é para suspeita de fratura. Já que é suspeita de fratura, automaticamente eu vou precisar de um PA e vai precisar também de uma oblíqua. Eu estou utilizando aqui um chassi 24x30 e ao mesmo tempo fez o PA. O PA, o raio central vai ficar no meio da mão, que é, de acordo com os livros, o raio central vai ficar no ponto médio da mão, ou vai ter também dizendo que o raio central vai ficar a nível de terceira articulação metacarpofalangiana, certo? Os dedos vai ficar ligeiramente afastados, não precisa abrir por completo, mas vai ficar ligeiramente afastados, para não haver sobreposição. Fez o PA, tem que fazer? Não, só ter cuidado para poder, em relação a não ter falta de atenção, porque se tiver falta de atenção, às vezes quando você dá um vacilo, corta essa primeira falange. Tá vendo aqui? Está fora da colimação. O paciente deixa com a mão bem quietinha, não mexe, tá certo? Ok. Até isso você tem que dizer para o paciente, porque senão ele relaxa e deixa passar despercebido. Quando você for ver lá, caramba, deixa ele bem posicionado, agora tem que fazer de novo. tem que fazer de novo. Fez o PA aqui, olha, fez o PA, em seguida, oblíqua. E o oblíquo, como é que vai ser feito? Faz a seleção da estrutura, deixa a estrutura do paciente de forma que seja em maneira como se fosse um leque, tá? Não precisa rotacionar muito, porque senão vai haver sobreposição dessa estrutura aqui. A questão do metacarpo. Se liga em relação a isso. Oblíqua, oblíqua de mão. Pode ser dessa forma ou pode ser dessa outra aqui, ó. Depende muito do caso. Como assim? Às vezes o paciente está com a mão imobilizada, não está conseguindo fazer um formato de leque, não tem problema. O negócio é ficar só a estrutura com angulação de aproximadamente 45 graus. Certo? Ok? Incidência de antebraço, não tem nenhum tipo de angulação na ampula, não tem. Não tem nenhuma incidência não tem nenhum tipo de angulação, certo? No antebraço você vai precisar fazer o seguinte, ó. Você vai ter que tirar a angulação, tira a angulação. Vou pegar só um chassi. Pode ser o 30 por 40 ou 35 por 43. Depende muito da estrutura do paciente. Isso. O que é que se faz? Não tem angulação, não pula. Distância foco filme de 1 metro. Certo? E... Oi. Pode ser também, certo? O que é que se faz aqui? Ó? Deixa 1 metro, 1,10 m, certo? A colimação você vai pegar totalmente no sentido do próprio chassi. Vai fazer a primeira incidência, que vai ser o apoio no antebraço. Lembra do princípio 2? Sim. O princípio 2 inclui as duas articulações, não pode passar despercebido. E o princípio 1 seria as dois ângulos diferenciados, né? Uhum. Pronto, então fez o A, fez o AP
em seguida faz o perfil. É o que é que você ia falar? Aqui está bem amplo, né? E aqui praticamente no meu antebraço aqui seria menor um pouco. Né? Aqui dá um 30 por 40, porque eu estou seguindo o exemplo do livro, porque quando vocês for fazer, a maioria dos pacientes é tipo um adulto. Então praticamente o interessante é pegar. O interessante é você pegar as duas articulações. Mas você pode utilizar um chassi menor. Vai jogar o chassi vai voar. Pronto, fez o AP, certo? Pegou as duas articulações, em seguida faz o perfil. O perfil, você tanto pode fazer o perfil dessa forma, quanto pode fazer com antebraço flexionado, certo? Antebraço flexionado. A maioria das vezes o pessoal faz muito o antebraço flexionado. Eu vejo muito imagem Na verdade, não dá para definir se foi feito dessa forma, porque assim, ela fica você do vai mesmo ter que jeito. imaginar, entendeu? Você vai ter que se ligar, porque qualquer vacilo você pode perder o exame. Fez o AP, a maioria das vezes, inclusive, eu faço com o braço flexionado. Eu costumo fazer dessa forma, acho que tá meio visto. Mas assim, eu já vi o pessoal fazendo tanto o AP dessa forma, quanto o perfil só puxando. Então se fizer assim não tá errado. Alguns técnicos vão dizer que sim, está errado. Mas como tem livro, como tem literatura focando, sai, mas porém o perfil flexionado fica mais bem posicionado. Então, Isso vai depender também do depende paciente. muito do paciente, depende muito da forma que Eu não vou você. saber rodar isso não, no dia da prova. Vai, mulher. Mas se ele colocar isso, né? Não, eu não vou considerar como está errado, não. Eu rodo para você. Não, eu não vou considerar não, porque tem literatura que mostra. Então a gente pode fazer assim. Passa aí, passa aí. Punho é PA e perfil, que é esse desse de rotina. Mas pode vir assim, raio-x de punho direito, desvio na e desvio radial. Certo? Isso. O que é que se faz? Primeiro, o pessoal considera como se fosse uma incidência difícil, mas não é difícil de maneira nenhuma. Você só fazer o passo a passo. Se você fizer a questão do passo a passo, automaticamente as coisas vão ser mais fáceis para você. Primeiro, eu vou começar aqui com a questão do fazer do punho direito, claro. O médico visualizou lá a incidência PA e o perfil, viu que não tinha nenhum tipo de fratura, mas ao mesmo tempo ele quer investigar para poder ver o porquê de sentir tanta dor após uma pancada. Aí o que é que faz? Ele solicitou uma outra incidência, que foi o PA de punho com desvio na e desvio radial. Eu primeiro coloco o paciente sentado, coloco o chassi transversal, colimando só a metade e vou começar o passo a passo. Primeiro, o paciente coloca o punho em cima, deixando esse X no meio do seu punho. Você nunca vai dizer o raio central no meio do seu punho, que ele não vai saber. Certo? Ok, deixa assim. Agora é o seguinte, vai fazendo passo a passo. Vai o seguinte, você vai girar a sua mão para dentro. Vai lá, gira um pouquinho. Aí ele tem a tendência de girar também a questão do antebraço. Não, você permanece, gira só a mão, o máximo que você puder. Ele vai fazer isso. Claro que essa incidência de desvio na desvio radial é mais depois que é descartada uma fratura mais nitidamente visível, uma fratura grosseira, entendeu? O que é que se faz? Fez o PA, que PA é esse? É desvio o quê? Um nó radial. Radial, olha o rádio, antena do rádio. PA de punho com desvio radial, que é para parte do rádio. Certo? A 0 graus. A 0 graus. Quando realmente é solicitado o PA de punho com desvio radial e o PA de punho com desvio unar, vocês têm que levar em consideração que o radial ele não tem angulação na ampula, só tem inclinação, só tem um desvio na própria estrutura, para a parte do rádio. E agora, fez o PA com desvio radial, em seguida você puxa e vai fazer PA de punho com desvio unar. Tem angulação? Tem. Já o desvio unar. Eu afasto mais para lá um pouco, não mexe mais em colimação. Faça isso. PA de punho com desvio unar. Já deu angulação entre
10, 15 graus. Faço a leve inclinação para o lado. Tá bom. Essa angulação que muda de um para outro. A angulação e o próprio então, cemitério. A questão da cruz É um para cá, para dentro e para fora. é um para dentro e outro para fora, mas esse para dentro aqui é pro lado do raio, a antena do raio. E para fora, praticamente, do lado da urna. Eu não consigo fazer, não. Por quê? Minha mão não vai. Consegue. Ela é paciente chata, sabe? Não chega lá, mas não consegue. Incidências especiais. Eu acho que tá. É. Isso Olha, vai ser vou só derrubado. passar para vocês, só para vocês terem uma noção. Vocês lembram que a questão do raio-x de polegar geralmente é o AP e o perfil? Pronto, beleza. Preste bastante atenção. É até mesmo para poder vocês ficar ligados em relação ao que? Polegar é AP e perfil. Beleza, mas por que eu estou retornando o polegar? Porque ele tem a ver com o próprio polegar. A incidência de Robert, caso alguém solicite, faça um raio-x de Robert. Robert, uma coisa tão simples. É um AP de polegar com angulação de aproximadamente 10 a 15 graus. Passa a imagem aí. Ó. Sair lá fora e dizer, Robert, Olha aí. chamou o paciente. Você faz aí isso. Ó. Incidência de Robert, 10 a 15 graus. E é mais para poder você pegar a parte superior, principalmente do próprio polegar. Certo? É isso aqui, é só isso. É uma coisa bem simples, angulação 10 a 15 graus. 10 a 15 graus de direção. O que muda é só a angulação, professor. É, só que vai mudar aí é a própria angulação. Só isso. Ou seja, a P de polegar é uma incidência que é 0 graus. Mas ao mesmo tempo, se alguém tratar, olha Jorge, eu vou fazer o seguinte, ele pediu uma P de polegar, mas assim, pode ser que tenha uma fratura nessa base do próprio polegar. Aí eu vou fazer uma incidência de Robert. Já ouviu falar em incidência de Robert? Não. Nada demais, só apenas a angulação e o nome para complicar a vida do ser humano. Só isso. E o chassi é o menor possível, onde o paciente vai ficar sentado. 10 a 15. É pequeno demais. Isso é para visualizar o quê? É o polegar, porém dando ênfase na parte da base da articulação do polegar com... E ela quer saber para botar no trabalho. Como é que passa? Essa parte Aí a P de polegar mesmo. Você caiu e se apoiou com a mão, dando ênfase no polegar. Ou então jogando, tipo, Vôlei. não. Passar o quê? Handebol, futsal. A questão de vôlei, né? Aquele negócio todo aqui, ou senão goleiro. Foi dar um corte no vôlei. Alguma coisa desse tipo. Algo que venha levar o polegar a um certo tipo de trauma, automaticamente ele pode ser solicitado esse raio-x de Robert. Mas esse raio-x de Robert, geralmente quem solicita muito é os residentes. Deixa os médicos que estão querendo sair da faculdade agora. É, porque ele coloca muitas coisas mais difíceis para poder dizer que ele... Que essa Pode explicar, né? Vai, pode passar. É AP e perfil. AP. Aí você vai pedir colima, chassi 1824, pede para o paciente ficar nessa posição. Pode segurar com essas outras estruturas aqui em questão das outras falanges. Faz o AP. Centralize o raio central no meio do ponto de interesse, que seria do polegar, primeira falange. Em seguida faz o perfil. Liga a colimação. Puxa a questão do chassi. O perfil é dessa forma. Perfil de primeira falange. Certo? Do mesmo jeito vai ser da segunda. Lembra do túnel do carro? Ninguém lembra de nada. Não. Ah, meu querido, isso. O túnel do carro, ele tem uma angulação de aproximadamente 25 a 30 graus. Certo? 25 a 30 graus. Você faixa mais um pouco. Quando é apenas uma incidência, automaticamente você centraliza ela. Centraliza ela. Túnel do carro, túnel. Essa é a que tem angulação. Essa aqui tem angulação de 25 a 30 graus. Esse túnel do carro, você vai colocar o paciente para poder ele também dar uma sustentabilidade na questão das outras falanges. Sustenta a questão dessas falanges aqui, ó. E automaticamente a estrutura está adiantada. Ela está adiantada, mas o raio central ele vai corresponder no meio da mão. Certo? Esses dedos aqui não vai atrapalhar.
Porque a função aqui é mais para poder visualizar a questão do próprio túnel do próprio carro. Então tá aqui, ó. Túnel do carro, é só isso. Distância foco-filme de 1 metro, com angulação de aproximadamente 25 a 30 graus, direção cefálica, certo? Onde o raio central vai coincidir aproximadamente no ponto médio da mão, que seria a nível de terceira articulação metacarpo-falangiana, sendo que a estrutura não pode deixar passar despercebido e tem que adiantar ela, porque a angulação, por ser de 25 a 30 graus, ele vai fazer com que a estrutura seja projetada. Se a estrutura está mais à frente, automaticamente com essa angulação de 25 a 30, ele vai ser lançado mais para trás e vai ser gravada a imagem no ponto médio do próprio chassi, entendeu? Por isso que você tem que adiantar, já que a angulação é bem ampla. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, adiantando a estrutura, para quando vier a angulação de 25 a 30, automaticamente a estrutura sai centralizada. Tem que se ligar a isso. Se realmente fosse a 0 graus, é outra coisa, mas quando realmente tem angulação, eu preciso adiantar a estrutura para poder sair centralizada. Vamos lá? Já nos clínicos, ou até mesmo na própria abordagem, eu percebo que o médico solicitou da maneira... colocou lá no X de mão, direita, mas só que ele não deixou claro qual a incidência que ele queria. Mas só que eu estou vendo que o paciente é com suspeita de corpo estranho. Nesse caso, eu vou fazer 2 incidências, que é o PA, que é de praxe, faço PA, e automaticamente em seguida, PA é o raio central no meio da terceira articulação, viu? Em seguida, só faço puxar aqui, olha, e faço perfil. Sendo que o PA é na terceira articulação. Já o perfil, vocês vão começar a analisar uma coisa, que no perfil é na segunda articulação. Segunda articulação metacarpo-falangiana. Ou seja, no ponto médio da mão. E o pé? O PA é no meio da mão. E o perfil também é no meio, porém, ele conhecido na segunda articulação. Segunda articulação metacarpo-falangiana. Tem que deixar assim, viu? Não deixar relaxado assim, não. Deixar um em cima do outro, porque já é para ver a profundidade, para ver também o alinhamento de uma determinada fratura. E se o corpo estranho decidir, como você vai fazer? Se o corpo estranho tiver, não tem problema não. Imagina que aqui é um corpo estranho, certo? Eu vou... Aqui, imagina que aqui é um corpo estranho. Imagina, aqui é um corpo estranho. Ele afetou a estrutura, mas ao mesmo tempo ele está... Não posso puxar, não posso tirar. Continua tentando esticar o máximo possível, ou até mesmo pode ser feito ou dessa forma, ou se o paciente puder fazer dessa outra forma, pode ser feito também. Tem problema, certo? Tanto pode ser em um PA, quanto pode ser em uma P, nesse caso. E o perfil em seguida, você pega e puxa para o lado. Mas o corpo estranho não vai ficar nitidamente visível todo não. Não precisa não. Mas não precisa ficar o corpo estranho totalmente visível. O negócio é a questão da própria interação do corpo estranho com a estrutura. Não seria legal fazer assim, daqui pra cá, pra central? Puxar mais pra cá? Não, pegar esse assim, fingir que aqui é botar o chassi pra cá e tirar aqui pra lá. Mas aí Mas você não vai- estaria vai- fazendo a primeira Vai incidência. fazer a primeira, a mesma coisa. O perfil aqui seria a profundidade. Aí você tentaria fazer com que o paciente ficasse o mais reto possível e dar uma sustentação nesse corpo estranho. Certo? O punho é uma das incidências mais fáceis, porém, em dia de prova, principalmente, o pessoal erra. Se você seguir a sequência que eu vou fazer agora, é muito tranquilo. Observa bem. Primeiro, chassi 18 por 24 transversal. Eu estou fazendo aqui como se fosse um paciente em clínica, certo? Uma coisa mais padrão, que um paciente venha colaborar. O que é que acontece? Acontece da seguinte maneira. Eu fecho a colimação, deixando sempre por base esses picotes aqui para poder limitar e até mesmo não invadir o outro lado. Aqui, ó, metade. Entendeu, inglês, Paulo? Aqui, ó. Metade. A colimação, ele chega até a metade e ele está chegando até no meio aqui. Tá vendo? O que é que se faz? Paciente, coloca o punho aqui em cima. Tá vendo esse xizinho aqui? Coloca para poder ficar esse xizinho no meio do seu punho. Ok. Ele vai fazer isso.
Mais para frente um pouquinho, ok? Dobra esses dedos, ok. De acordo com o livro, o raio central vai ficar no ponto médio da articulação do próprio punho, que seria do interesse. Onde a questão da estrutura que vai ser visualizada é a questão do punho centralizado, porém, 1/3 da mão e 1/4 do antebraço. Certo? Fez o PA, em seguida, perfil. Perfil. Aqui, perfil. Só isso. A mão, fica assim ou assim? O interessante é ficar esticada. Certo? Porque quando eu fecho aqui, eu já mudo a incidência. Você já ouviu falar em punho com estresse? Pronto, existe punho com estresse. Que é como se fosse para dar um soco em alguém. Certo? Então seria punho com estresse. É uma incidência mesmo. Se você quiser dar uma olhadinha na internet, raio-x de punho com estresse. Certo? Então para poder. As incidências. Vai solicitar, faça um raio-x, tipo raio-x, AP e perfil de cotovelo. Aí vocês vão fazer o AP, em seguida vocês vão fazer o próprio perfil. Até aí tudo bem, incidência de rotina. Vai que o médico ali começa a desconfiar que existe uma fratura na cabeça do raio. Aí ele pode solicitar uma terceira incidência, que seria uma incidência para poder complementar o diagnóstico. Eita! Moisés, olha, o médico, tu fez essa raio-x da peito e perfil de cotovelo que ele pediu. Agora ele está pedindo novamente desse paciente um raio-x para ver cabeça de raio. Faça um raio-x no raio-x de colho. Ele não utiliza muito esse nome de colho, não. Mas vai dar sobre. Mas é o nome que realmente é. Faça um raio-x para cabeça de raio. Para cabeça de raio. Suspeita de fratura de cabeça de raio. Aí ele solicita. Aí o que é que faz? O que eu vou mudar aqui para a terceira incidência é só 45 graus. Só vou fazer isso, é 45 graus. Certo? O perfil aqui. Só isso. Do mesmo jeito, só vai mudar. Do mesmo jeito do perfil. Só que vai mudar a angulação. E com essa angulação vai fazer com que não haja mais essa sobreposição de cabeça de raio com a questão da própria. Que no normal ele vai dar sobreposição. 45 graus. 45. Essa é a incidência de colha, tá? Para a cabeça de raio. É só o perfil. Se liga uma coisa. Não é o perfil normal. Isso aí já é uma terceira incidência. Porque já foi feito o AP e o perfil sem angulação. Vai cair na prova? Hã? De conhecimento. Só a nível de conhecimento. Viu? Pronto, vamos passar. X de cotovelo. Preste atenção. Olha, menina. Atenção, menino. Raio-x de cotovelo. Esse raio-x de cotovelo, automaticamente eu posso tranquilamente fazer ou no 18x24 ou no 24x30. Eu vou mostrar de maneira que realmente seja duas imagens em apenas uma película, que é o mais interessante, certo? Porque você vai aprender o mais difícil para o mais fácil, mas não precisa dessa burocracia toda. Então, eu posso utilizar ou um 18x24 ou um 24x30 na transversal, onde eu faço todo o processo de colimação de praxe, certo? Pronto, aqui. Depois faz a posição. Paciente, coloca o cotovelo aqui no meio. Aí ele vai fazer dessa forma. Raio central no meio da articulação do próprio cotovelo. Aqui é o AP de cotovelo. Certo? AP de cotovelo. Agora cuidado, viu? É para não ficar assim, viu? Senão vai sair na imagem, viu? Certo? Observa sempre a sombra. E o perfil? O perfil não vai ter muito o que fazer, não. Você vai só levantar, puxar para lá. Agora, paciente, dobra esse cotovelo. Aí ele vai dobrar. Polegar para cima. Certo? Polegar para cima. Certo? Tenta abaixar o máximo possível. Mas o raio central sempre vai ser no ponto médio da articulação de interesse. AP de cotovelo. Já foi. Em seguida, o próprio perfil. Só vou levantar, puxar. E agora? Flexionou e posicionou. Certo? Polegar para cima. O interessante é isso. Tá? Cuidado com a sombra. Observa sempre a sombra que ele vai ser o seu maior aliado. Rolando para poder passar o tempo e eu não terminar. Eu sei. Bora. Quinto dedo. Se não terminar, não tem problema aqui, tá bom? PA do segundo dedo, tu acha? PA do quinto dedo. Raio-x, PA de quinto dedo. Certo? Só você centralizar ele.
E em seguida o perfil. PA, fez a exposição, aí o perfil, só puxar, olha, não mexe em colimação. Olha o perfil, fecha as falanges por completa, se for preciso você pode pedir para o paciente dar um apoio com essa outra mão, certo? O negócio é não ter sobreposição, observa sempre em relação à questão da própria sombra. Tá? Alguma dúvida? Na prova, só tem que tirar esse do... Deixa eu desregular tudo. Raio-x de primeira falange. Então, primeira falange. Primeiro você tem que saber qual é a primeira falange que ele está solicitando. Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Se ele colocar o D, obviamente vai ser do lado direito. Então, você se posiciona como se fosse o paciente. Lado direito do paciente. Primeira falange seria o próprio polegar. A distância foco-filme deixa 1 metro. 1 metro, 1,10 m. E automaticamente não precisa você alinhar o raio central no meio da terceira falange. Então, do mesmo jeito, deixa a questão da distância, foco-filme de 1 metro. Chassi 18-24, o menor possível. Transversal, onde você vai fazer 2 exposições. Então, o PA, raio central no meio da estrutura, certo? Automaticamente a gente deixa um pouco afastado para poder centralizar só quem realmente é de interesse. Fez o PA, em seguida, depois da exposição, você só puxar. Puxa para o outro lado e pede para o paciente estirar o dedo. Então, vai ser o perfil dessa forma. Ou dessa forma, ou dessa forma, ou dessa outra aqui, ó. Aí você vê com o paciente, porque depende muito do estado do próprio paciente, em relação se ele consegue fazer dessa forma, ou se consegue fazer dessa outra. O negócio é a estrutura estar em perfil verdadeiro. O negócio também é não ter nenhum tipo de sobreposição de estruturas que não tem nada a ver e ela não pode atrapalhar. E você não pode também nem inclinar para baixo. Você tem que deixar de maneira paralela. A estrutura da falange tem que estar paralela ao próprio receptor de imagem. Certo? Se liga em relação a isso. Tudo bem daí? Pronto. Dá agora quarta falange. Ela é bem semelhante. Quarta falange mesmo. Ela é bem semelhante às demais. O negócio é só centralizar a estrutura de interesse. Fez o PA. Automaticamente com raio central no ponto médio. Está pegando toda a estrutura por completa. Não está cortando a estrutura. Está centralizada. Fez o PA. Não pega um chassi 24/30, a não ser que não tenha. Um chassi 18, certo? Que é exagero. Fez o PA, em seguida puxa e faz o perfil. O perfil pode ser estirando o dedo ou dessa outra forma aqui. Você pode fazer o seguinte, você pede para ela fazer da outra forma, que seria o estirar dedo ao inverso. Certo? Claro que você vai ter que observar, olha, eu sempre observo a questão da sombra, porque a sombra é o meu maior aliado, certo? Eu observo sempre a sombra. Através da sombra eu vou ter uma base se realmente está havendo sobreposição ou não. Ok? Fez o perfil. Tá? É nada. É sim, não nada, tá um negócio na mão. Vamos lá. Olha a questão da quinta falange. A colimação permanece praticamente. Primeira e segunda, vamos para a segunda. Faz isso. Raio central no ponto médio. Em seguida, depois da primeira exposição, puxa e vamos fazer a segunda. Aqui, ó. Só isso. Segunda falange. Em perfil. PA e perfil.